como é que a gente consegue entender o século XX? Pensa bem, uma era de extremos que, moldou completamente o mundo em que a gente vive hoje. O historiador Eric Hobsbawm nos dá uma lente, uma ferramenta poderosa para enxergar essa época. E a sacada dele é não ver o século como um monte de eventos soltos, mas sim como uma única e dramática história. Vamos mergulhar em como ele faz isso. Para começar, vamos com uma citação bem impactante do filósofo Isaiah Berlin. Ele disse: "Lembro apenas como o século mais terrível da história ocidental." Pesa, né? É uma afirmação muito forte e ela já dá o tom do que a gente vai explorar aqui. Um período de violência sem precedentes, mas ao mesmo tempo de uma transformação social que é inacreditável. Mas, antes de entrar de cabeça na história do século em si, o Hobsbawm aponta para um fenômeno que ele considera crucial para os nossos tempos. É uma desconexão profunda com o passado. E o argumento dele é que essa desconexão simplesmente nos impede de entender o mundo de hoje. E para ilustrar essa ideia, ele conta uma história fascinante. Olha só, em 1992, o presidente da França, o Mitterrand, visitou Sarajevo. A data era 28 de junho. Para a geração dele, essa data era um símbolo fortíssimo. Era o dia exato do assassinato que deu estopim para a Primeira Guerra Mundial. Só que, para a surpresa de todo mundo, quase ninguém se tocou da referência. A memória histórica simplesmente não estava mais lá, não conectava mais. Então, esse esquecimento é o que o Hobsbawm vai chamar de a destruição do passado. A tese dele é que a gente vive numa espécie de presente contínuo, sabe? Meio que cortados da conexão orgânica com as gerações que vieram antes. E o resultado disso é que a gente fica meio à deriva, sem um contexto histórico para as nossas próprias vidas. Tá, então, como é que a gente se reconecta? Bom, o Hobsbawm propõe uma solução. Uma nova forma de enquadrar o século. A proposta é a seguinte: vamos olhar para ele como uma única história, coerente. Uma história com começo, meio e fim. E ele dá um nome para isso, o breve século XX. E aqui tem um ponto-chave. Esse período não vai de 1900 a 1999, não. Para Hobsbawm, ele começa de verdade com a Primeira Guerra Mundial em 1914, que foi o que implodiu a velha ordem mundial, e termina com o colapso da União Soviética, lá em 1991, que basicamente encerrou a era que foi definida por esse grande conflito. Toda essa ideia central vem da obra mais famosa dele, A Era dos Extremos. É um livro que realmente redefiniu a forma como muita gente entende o século XX. E é ele que está servindo de guia para a gente aqui hoje. E o jeito que ele estrutura essa história é genial. A sacada do Hobsbawm foi dividir tudo num drama em 3 atos. É uma narrativa que torna aquele fluxo todo caótico e tumultuado do século bem mais fácil de entender. Então vamos lá. Primeiro ato, a Era da Catástrofe. Esse é o ponto de partida e é um ponto bem sombrio da nossa história. É o momento em que aquele mundo do século XIX, com todas as suas certezas, simplesmente desmoronou. Essa frase aqui do secretário britânico Edward Grey é de arrepiar. Ele disse isso na noite em que a guerra foi declarada. Ela captura perfeitamente a sensação daquele momento, a sensação de que o mundo inteiro estava prestes a mergulhar na escuridão. E esse período, que vai de 1914 até o fim da Segunda Guerra, foi exatamente isso, uma espiral de desastres. A gente está falando de 31 anos, marcados por 2 guerras mundiais, por revoluções que redesenharam um mapa do planeta e por uma crise econômica que quebrou até as nações mais poderosas. E só para a gente ter uma ideia da escala humana dessa carnificina, pega só um exemplo. A Batalha de Verdun, em 1916. Ela, sozinha, resultou em mais de 1 milhão de baixas. 1 milhão. Foi uma era de massacres em escala industrial, uma coisa que nunca tinha sido vista antes. Mas o que é mais surpreendente é que depois de tanta escuridão, o que veio a seguir foi uma ascensão assim meteórica. Então vamos agora para essa virada dramática da história com os 2 atos seguintes. Depois de toda aquela catástrofe, o mundo capitalista entrou no que o Hobsbawm chama de a Era de Ouro. E aqui, a gente precisa parar para pensar. Foram os 25 anos de um crescimento econômico e de uma transformação social tão rápidos, tão profundos, que ele argumenta que isso mudou a vida humana mais do que qualquer outro período na história. Pensa no acesso a bens de consumo, na urbanização, na mudança dos papéis sociais, tudo se acelerou de um jeito vertiginoso. Só que essa era dourada foi curta, foi uma exceção. A partir dos anos 70, com as crises do petróleo e o fim daquelas certezas econômicas, o mundo entra no terceiro ato, o desmoronamento. Uma nova fase de crise, de incerteza, de instabilidade, que afetou tanto o capitalismo ocidental quanto o bloco soviético, e que culminou
no evento que encerra o breve século XX, a queda da União Soviética. E pronto. Aí está o arco completo. Começa na catástrofe, sobe para uma era de ouro e termina no desmoronamento. É essa estrutura de 3 atos que nos ajuda a enxergar uma lógica por trás da história aparentemente caótica do século. Ok, então qual é o legado que fica de todo esse drama? De que forma o fim dessa era nos afeta diretamente hoje? Olha, a transformação é impressionante quando a gente coloca as duas pontas lado a lado. O mundo de 1914 era eurocêntrico, dominado por impérios com laços sociais que eram considerados estáveis. Já o mundo que surge depois de 1991 é radicalmente diferente. É globalizado, pós-colonial e principalmente marcado pela fragmentação desses mesmos laços sociais. O Hobsbawm resume esse legado todo em 3 transformações que são fundamentais. Primeira, a Europa perdeu de vez o seu lugar como centro do mundo. Segunda, o planeta se tornou de fato uma única unidade operacional, tudo interligado. E terceira, que talvez seja a mais profunda de todas, aqueles antigos laços sociais que conectavam as gerações umas às outras se desintegraram. E é justamente essa terceira transformação, a quebra dos elos entre passado e presente, que nos traz de volta para o ponto de partida da nossa conversa. Ela explica por que tanta gente se sente meio perdida historicamente. No fim das contas, nós somos os herdeiros diretos tanto das ruínas quanto das maravilhas que o breve século XX deixou para a gente. E com isso, o Hobsbawm nos deixa com uma reflexão muito poderosa. A metáfora que ele usa é que os velhos mapas e as cartas de navegação que guiavam a humanidade já não representam mais a paisagem em que a gente se move hoje. Então a pergunta que fica é, para onde a gente vai a partir daqui? Essa é talvez a maior questão que o breve século XXI nos deixou. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.